E nós vamos então partir para a análise de alguns destes assuntos. A nossa convidada inicialmente, a Wendy Manjongo, é jornalista da... Bem, não temos a Wendy, temos o Wellington, na verdade, o Wellington Calazans. O Wellington é um rosto já aqui conhecido do Hora 10 da Noite. Wellington, boa noite e bem-vindo mais uma vez à Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo. Boa noite a você assistindo aqui ao programa Hora 10. É uma honra estar aqui de volta. O Andy também começa com W, o Wellington com W, então vamos levando aí. Exato, é a dupla dos Ws, não é? Vamos então a isso, vamos olhar para as notas que fazem a atualidade internacional, Wellington, e é exatamente por esta demissão aqui anunciada pela Primeira-Ministra da Escócia que nós vamos começar por lançar o nosso olhar informativo aqui no Hora 10 da Noite. Já cá fizemos referência que a Primeira-Ministra da Escócia anunciou então esta quarta-feira esta intenção de demitir-se do cargo de Primeira-Ministra e do líder do seu partido. Nicola, no entanto, diz que não está a ceder a pressões porque sabemos que recentemente uma sondagem foi realizada e mais de 50% dos escoceses defendiam a demissão imediata de Nicola, mas a Primeira-Ministra assegura não estar então a ceder a esta pressão e que esta saída estava a ser bem ponderada há semanas. Olhando para os contextos, qual é a sua análise à volta deste cenário todo, Wellington? Dorival, primeiro uma pequena correção, eram 40% que rejeitavam, 50% são contra a realização de eleições, o que é um grande paradoxo, né? Porque se ela não pode ficar, tem que haver eleições. Mas é o seguinte, ela foge de uma bomba relógio, porque quando a Justiça determinou, e comentamos esse tema aqui há poucos meses, no Hora 10, quando a Justiça disse que não iria ser possível a realização de um novo plebiscito independentista, a única bandeira que a mantinha forte à frente do partido e até, de certa forma, aos olhos de boa parte dos cidadãos, ela perdeu. Então, diante da crise vivida no Reino Unido e a baixa popularidade dela, não há outro caminho que não seja o anúncio de que ela irá abrir mão da liderança do partido e também da liderança do país, da Escócia, né? Que é bastante complexo para alguns, um país que faz parte de um reino que é considerado Reino Unido. E esse ambiente, ela larga um partido sem ter formado um sucessor, não sei se foi uma estratégia para lá à frente ela pretensamente pense em ser aclamada dentro ou fora do partido para voltar nos braços do povo mais uma vez, ou se ela realmente decidiu abandonar e se aposentar da vida pública. O certo, Dorivaldo, é que as dificuldades vividas no Reino Unido são dificuldades que estão sendo estendidas para a Escócia, para a Irlanda, e com isso, essa necessidade de se tornar independente enfraquece, porque com uma população fragilizada, dependendo cada vez mais, vamos chamar assim, de poder central, que não é bem o caso, mas só para ilustrar melhor, fica difícil lutar por essa bandeira, que é bastante complexa, do independentismo, e eu vejo essa atitude política da líder da Escócia como uma decisão de preservação da própria imagem, preservação da própria capacidade de lidar com essa situação tão adversa que foi posta, especialmente com a derrota, a impossibilidade de haver um novo plebiscito. No entanto, Wellington, a defensora desta ligação à União Europeia garante que vai continuar então a manter esta luta pela autonomia total escocesa também. Mas a União Europeia falava a mesma coisa antes do Brexit. E foi derrotada, né? E não há muita força da União Europeia, porque, especialmente esse momento, com a tensão lá
na Ucrânia, fazer um inimigo, mais um inimigo dentro da Europa, não é uma coisa boa para ninguém. Então, eu não levaria muito em consideração que isso saia da promessa e vá para a prática, viu, Dorivaldo? Não há ambiente para isso. A União Europeia está cheia de problemas internos e dificilmente irá procurar mais um, exatamente com o Reino Unido, que tem sido, de alguma maneira, um braço direito para essas questões bélicas e militares tão necessárias para esse bloco neste momento. Já vimos que é uma cena que ainda vai dar muitos episódios para daqui analisarmos, mas vamos continuar então a acompanhar o desenrolar desta situação e analisar também aqui. Um outro assunto que também faz hoje atualidade, o Wellington, está aqui relacionado à Ucrânia, esta que está a preparar-se neste momento para uma nova ofensiva da Rússia. Já aqui avancei em instantes alguns dados à volta deste mesmo assunto. Acontece que o país está neste momento a preparar-se para uma nova ofensiva da Rússia. Algumas tropas de Kiev estão a participar em sessões de treino na Polónia. Estas são relativas aos tanques Leopard 2 como parte da assistência da União Europeia a este país. Wellington, é, portanto, uma situação que vamos acompanhando já há um ano, ou há quase um ano, podemos assim dizer, mas daqui a pouco vamos celebrar este aniversário infeliz desta situação e os desenvolvimentos, a que tudo indica, não são muito aquilo que se espera a cada dia que passa. Dorivaldo, essa guerra, tenho falado isso aqui e parece que é uma espécie de disco arranhado. Lembra daquele disco de vinil antigamente que arranhava e ficava repetindo, né? Porque os jovens, os mais jovens não são desse tempo, né, Dorivaldo? Então temos que explicar. Sim, sim. Então, o que acontece é que a Ucrânia, ela se mantém nessa situação aí por imposição das grandes potências que insistem com essa instabilidade. Deixou de ser uma guerra entre Rússia e Ucrânia há muito tempo. E já vínhamos falando que é uma guerra NATO versus Rússia em solo ucraniano. Certo. E agora, com evidências muito claras, nós já podemos dizer que começa a sair da Ucrânia dessa guerra. E apostar numa ofensiva de celebração de aniversário de guerra da Rússia é uma visão de propaganda, porque para a Rússia essa guerra começou em 2014, quando os acordos de Minsk foram assinados e não foram cumpridos. E essa visão russa é muito pouco difundida na imprensa ocidental e causa confusão, até mesmo nos analistas que, no afã de confortarem os seus respectivos públicos nos países ocidentais, especialmente os membros da NATO, eles se permitem consumir a propaganda como informação e a análise se perde. Então, eu não acredito em ofensiva de aniversário de um ano de guerra, primeiro, porque ofensiva de guerra ela não é prenunciada. Né? A mesma coisa disseram que no aniversário de independência da Rússia iria haver uma grande ofensiva, isso há mais de 6 meses. A mesma coisa sobre as armas, falaram sobre os javelins. Eu via, eu não vou citar as emissoras, mas emissoras de redes internacionais, não é? Falando do javelin como sendo assim, a última bolacha do pacote. E vimos que não era nada. Depois, os treinamentos de especialistas que estavam treinando as tropas russas que seriam transformados em super-heróis, não aconteceu nada. Agora, os tanques, que não tem quem pilote, não tem munição, a própria União Europeia está preocupada com o estoque dos países europeus por falta de munição. A NATO disse que vai tentar produzir para ter o estoque da NATO. E se não tem nem para a NATO, nem para a União Europeia, quem é que vai doar para a Ucrânia, não é? Então, Dorivaldo, um ano de mentiras, um ano que o jornalismo morreu, a propaganda tomou conta, um ano que os ucranianos são usados como bucha de canhão,
e estão morrendo e ninguém tem essa sensibilidade de abordar esse assunto com mais seriedade. A Ucrânia praticamente não tem mais exército. A NATO vai ter que enviar homens, quando eu falo homens, eu falo militares, homens e mulheres, dos países da NATO, para dentro do terreno. E como eu tentei falar, e eu mesmo me traí aqui, essa guerra já saiu dentro da Ucrânia, com o Nord Stream sendo sabotado, e agora indícios de que um acidente ferroviário em Ohio, que tem sido escondido pela imprensa ocidental lá nos Estados Unidos, que é de proporções assim catastróficas para as questões ambientais e não só, possa ter sido sabotagem. E aí ninguém sabe quem foi e percebemos que dentro dos Estados Unidos estão ocorrendo fenômenos que podem nos dar o ponto de atenção para uma eventual saída do terreno da Ucrânia como o único cenário dessa guerra, que para mim já ganha proporção de guerra mundial. Bem, é uma guerra que, como já fizemos referência, está prestes a completar um ano. Wellington, tudo isto que acaba de referir melhor, é o que de facto podemos esperar deste aniversário, triste aniversário deste conflito, que, ao que tudo indica e como estamos a acompanhar, vai a cada dia mais se aprofundando? Olha, Dorivaldo, a única coisa que eu posso arriscar aqui como palpite é que teremos novos aniversários. Agora vai ser um ano e tudo indica que teremos o segundo ano e até mesmo o terceiro ano dessa guerra. É uma queda de braço, porque a disputa não é bélica apenas, é um modelo econômico que está em jogo. É uma ordem mundial que está em jogo. Teremos o mundo unipolar com os Estados Unidos comandando todo o planeta, ou teremos um mundo multipolar com China, Rússia e outros atores dividindo o protagonismo? É dessa guerra que temos que comentar, e você sabe que eu nunca fugi desta responsabilidade aqui quando sou convidado para comentar sobre o tema. Então, Dorivaldo, não quero enganar o nosso público, não vejo sinais de que haverá um grande ataque, uma grande finale, o pior que seja o resultado, comemorando um ano de aniversário de guerra. Não existe isso. Repito, para a Rússia, essa guerra começou quando o Acordo de Minsk foi assinado e não foi cumprido. Por isso, não vejo essa data do 24 de fevereiro como uma data de aniversário de absolutamente nada. Wellington, muito obrigado pelos sempre valiosos subsídios aqui no Hora 10 da noite. Vamos querer contar consigo em próximas edições e outros assuntos haverão de certeza para analisarmos brevemente. Boa noite e até já. Um grande abraço. Boa noite, prazer sempre meu. Conte sempre comigo. Um grande abraço também ao nosso público. Muito obrigado. Grande abraço.